Cultura libertária. Mas é justamente o que você tá fazendo. Por quê? Porque Tá, mas olha só, se eu falo que um carro tem 4 rodas e depois eu falo que o carro é azul só porque eu atribuo duas características ao mesmo... Peraí, cara, eu tô falando, você não precisa me cortar. Só porque eu atribuo duas características ao mesmo objeto, isso quer dizer que o objeto é diferente? Não, mas não é isso. Porque Como olha que só. não é isso? Eu tô tentando trazer um exemplo lúcido pra tentar deixar claro pra você. Eu tô assumindo que tu não sabe isso e tu tá sendo honesto perguntando. Beleza, então, olha só. O apropriador, olha só, o apropriador é diferente da propriedade. Por quê? Ou não é? Por Não é. quê? Sim, tu tá afirmando, diz por quê. Esse é o ponto que até agora eu tentei te mostrar e tu ainda não entendeu, cara. Tá difícil. Por que que A não pode ser dono de A? Obrigado. Oi. Vou Dá pra pesquisar ouvir aí? porque ela pode ser Por que que A não pode ser proprietário de A? Oi, dá pra ouvir? Dá pra ouvir? Sim, Sim. cara. Ah, Sim. tá. Caiu aqui, rapidão. Certo. Sim. O apropriador o apropriador, ele fez o ato de apropriar a propriedade. Agora Tudo bem? chegamos no problema. Agora chegamos no problema. No Aí é que caso tá. da autopropriedade, não é isso. Não Não, há mas ato. toda propriedade é assim. A propriedade do Não. Quem te disse isso? Tu não leu a Ué, Tu não apropria o teu corpo realizando uma ação sobre ele. tá, continua. Tu não leu meu artigo, então. Porque a Não, versão 4... continua. Você só fala uma frase, eu falo pra você continuar com a raciocínio. Você Não, nunca quer eu continuar. posso continuar, mas tu tá sendo desonesto, porque tu afirmou que tu leu uma coisa que tu não leu. Mas eu Porque- li, cara. Eu tô pedindo pra Eu você trato continuar. justamente disso em um dos pontos. Que é que a autopropriedade não é a partir da ação, porque tu não age sobre o teu corpo. Porque o corpo é o meio primário da ação. Quando tu age, tu já pressupõe o corpo. Se o corpo fosse apropriado por que nem outras propriedades, então a mãe seria dona do filho. Porque ela, quando ela se alimenta e faz outras coisas, as ações dela se... As externalidades das ações dela influenciam no corpo do feto. Então ela vai lá e se apropria do corpo do feto. Não. Que isso tem a ver, Ela não cara? pode O que fazer tem a isso ver porque... é que o essa é um corpo arranjo não é impossível. apropriado que nem outro Ela não corpo. pode fazer isso porque o feto apropriou o seu corpo através de um link objetivo direto que só ele, em qualquer dado instante de tempo, vai ter sobre si mesmo, que é o controle direto. Nenhuma outra pessoa é possível ter esse controle direto. E esse controle direto precede, logicamente, qualquer link objetivo indireto que venha a ser feito pela apropriação originária. Sim, porque é a única maneira possível, logicamente, de apropriar esse recurso escasso que é o indivíduo, que é o corpo do indivíduo. Nenhum outro funciona. É o indireto. Direto. É o direto ou indireto? O direto, no caso da autopropriedade, precede o indireto. Tá se fazendo, só pode. Não, mas isso é o senso comum de todo rasleísta, né, cara? O Hasley veio aqui me dizer que todo o descritivo é um normativo, velho. Tu esperava o quê de um outro cara que veio do mesmo buraco? Ele nunca falou isso. Logo. Tu tava aqui quando ele falou? Não, né? Ué, prova então que ele falou isso aí. Foda. Ué, falar sem provar. Eu realmente queria ter o áudio gravado, mas eu não tenho. Eu só tenho testemunhas. Serve? Não, óbvio que não. Então por que tu tá me Como pedindo pra provar? assim, cara? Óbvio que não, você acha que testemunha serve pra alguma coisa. Por que serve então um Servir, por que áudio que você gravado? acha que alguém assim, tem que cara? servir alguma coisa pra você? Não, Como é que eu ele provo tá objetivamente um fazendo fato afirmação, ele empírico, tem que então? provar a afirmação dele. Tá bom, tu acabou de afirmar isso, né? Tu consegue provar isso? Como que eu provo um fato empírico? Objetivamente. Não, então, você não prova, por isso que você não fala. Ah, tá. Caralho, ele não fala. Eu não falo, exatamente. A gente não fala quando a gente vê um estuprador estuprando uma mulher. A gente não fala, porque a gente não vai ter provas apenas empíricas. Você é doente, né? Caralho, o cara é muito desonesto, moleque. Sim. Como Não, assim, cara, tu que é Foi o burro. Tu falou, velho. Que isso, moleque? Acabou de falar Olha isso. que desonestidade. Você disse... Beleza, então, eu vou falar o seguinte, olha só. Desonestidade é quando alguém fala uma coisa que eu não concordo. Obrigado. Eu vou falar o seguinte, então, ó. O Soká falou que todo preto é retardado. Aí eu vou Tudo bem. falar. Aí o Soká vai falar, prova isso aí. Eu vou pegar 3 testemunhos e falar, olha só. Aí os 3 vão falar
que o Sokka falou, que todo preto é retardado. Agora o cara que nega todo fato empírico, pega aí, então. diz que é impossível provar, simplesmente Não, nega eu posso todo meio isso. jurídico. Não, esse cara é você falou 100% centrado, né, cara? Você disse que foda, isso é bicho. racionalmente justo. Eu posso fazer isso? Caralho, racionalmente justo. Quem falou isso? Ué, você Ninguém falou. falou nenhuma Você dessas duas palavras, falou que cara. as testemunhas provam o que você falou, então eu Não, posso fazer a ninguém mesma falou coisa. Isso. Mano, na moral, alguém Tem alguém gravando aí? gravação, cara. Tem alguém gravando isso aí, por favor? A gente Meu falou que é Deus. melhor ter testemunhas do que não ter, né, cara? Bota o bot aí na sala, senhores. botar um bot gravando, cara. Essas pérolas aí a gente tem que ter. Se alguém estiver gravando isso, por favor, mande pra mostrar como as pessoas conseguem alterar as coisas que estão sendo ditas para o que elas querem que tivesse sido dito. Não, cara, é que assim, eu tô de saco cheio desses argumentinhos que vocês acham que é profundo e que vocês não vão até o final. Esse do A não ser dono de A é um deles. Outro deles é que a autoridade não pode ser uma norma porque é impossível violar. Cara, isso, afirmar um negócio desse significa que tu sequer entendeu o conceito de autopropriedade. É fácil, não pode ser tão de A. É triste isso. Cara, o guilhotina de Hume, contradição transcendental, circularidade, qual mais? A não pode ser dono de A. Autopropriedade é inviolável. Qual mais, cara? Tipo, são todos os argumentos que já foram detalhados milhares de vezes. O pior é que como vocês absurdos. conhecem todos. O pior é que vocês conhecem. E a gente detalha eles, todos eles, no detalhe e mostra que eles estão errados, que não são nem argumentos. Você acabou de citar todos, você citou eles, você sabe que tá errado e você continua acreditando. Eu sei que tá errado. Não, olha isso, cara. Não, é sério, é uma alienação tão grande que você a gente sabe que cada um desses argumentos. Você não aceita dizer que tá errado. Eu vou citar as críticas do Marx ao capitalismo aqui, estão todas certas também. Só porque eu cito quer dizer que tá certo. Muito foda, cara. Cara, eu citei todos os argumentos que eu reconheço que vocês fazem e eu reconheço que esses argumentos estão incorretos. Não é tudo de figura de linguagem? Você não sabe o que é analogia, não? Não, foi uma analogia merda, ué. Pode fazer analogia. Merda juiz de valor, cara. Tudo que tu falou foi merda também, né? Por isso que eu tô... mais merda que tu falou até agora que não vai ganhar. Cara, bizarro. Não, sério, cara, tu não entendeu, sinceramente, tu não entendeu que eu tava falando dos argumentos que vocês apresentam e que a gente já demonstrou errados. Tu não entendeu que eu tô falando disso? Que esses são os argumentos que já foram apresentados e são demonstrados incorretos? Você já em particular, deixa eu terminar. Que eu, em particular, tenho um vídeo, inclusive, explicando por que o argumento do Hope não cai na guilhotina de Hume. Tu realmente acha que o argumento do Hope cai na guilhotina de Hume? O próprio Hope fala que não cai na última parte do livro dele, que você não leu. Ele fala disso já. Tem o que? 20 anos que ele já respondeu isso. O argumento foi feito para não cair na guilhotina de Hume. Ele foi pensado considerando a guilhotina de Hume como um potencial problema e, portanto, ele não foi feito para ignorar a guilhotina de Hume, mas ele foi considerado apenas porque ele não cai na guilhotina de Hume. Senão ele nem teria publicado, porque já era um problema conhecido dentro do argumento do Rothbard. Não, tudo bem então. Não tá tudo bem. Eu quero saber. Eu quero saber se tu acha que cai na guilhotina de Hume. Você falou que já demonstrou todos os nossos argumentos estão errados. Você já falou isso. Tu vai pedir pra ele fazer isso agora. Cadê a demonstração? Né? Foda. Escrito. Me manda uma demonstração. Escrito, sim. Se não tá escrito, não tá escrito, não é válido. Não, eu tô pedindo escrito. Você tem? Eu tenho em vídeo. É uma pergunta sincera, cara. Uma pergunta sincera. A maioria, tudo no meu artigo já tem resposta. E da guilhotina de Hume eu tenho em vídeo, inclusive. Tu já viu o vídeo sobre o único que eu não respondi. Sei lá, eu tô perguntando. Referências úteis. Tem um canal que é chamado Referências Úteis, tem o artigo do Sheffield 4.0 lá onde eu respondo isso aí. O único que eu não respondi ainda foi o argumento do Jugran, que é um argumento que parece ser decente. Qual? Eu não ouvi o que você falou. Do Jugran, ou da circularidade. Eu já respondi esse argumento. Eu não tive tempo de ler ainda, porque são 22 páginas de coisa. Não precisa, nos 2 primeiros parágrafos ele já cai ele já define uma inconsistência que invalida todo o resto do artigo dele. Eu dei uma lida por cima rapidamente e eu vi que ele definiu a autopropriedade como controle interno, direto, algo assim. Exato. Aí tu já estragou teu argumento. Aí já desmotiva, sabe? Porque o cara distorce algo bem definido, sabe? Não, se ele não vai partir da definição que foi dada para
montar o argumento, tu já tá fazendo É errado. espantalho, não adianta. Mas Exato. eu ainda vou responder, eu só preciso de tempo. Provavelmente nas férias, eu vou fazer aqui em julho. Pra tu que perguntei onde tava o bagulho, tá no referências úteis lá, o artigo do chefe. Tá no... Qual argumento que tá no referências úteis? Todos esses aí que tu tava tentando usar. Tu não disse que leu o artigo dele, Todos cara? estão no referências úteis, então. Todos esses aí, sim. Beleza, Ele não precisa do chefe, ele já leu. Esse da estrutura profunda da linguagem que tu veio usar aqui, e tu veio usar esse argumento porque normalmente as pessoas não conhecem isso. A questão é que eu faço ciência da computação e eu estudo isso, eu estudo linguagens, e eu sei muito bem o que é isso. E eu te mostrei que não há juízo analítico dentro do conceito de propriedade que mostre que as substâncias precisam ser uma externa à outra. Ele encerra aí esse teu argumento. Eu espero que tu tenha entendido alguma coisa. Não, então, eu duvido que ele não vá repetir esse argumento em outra Mas eu ainda pretendo oportunidade. escrever isso. Porque Não, todos os Hasleístas, depois de verem o argumento inválido, eles voltam aqui de alguma forma, talvez não a mesma pessoa, mas eles voltam aqui a repetir o mesmo argumento. Se eles fossem honestos, eles mesmos iam se reunir e dizer, olha, realmente esse argumento aqui não é válido e não vamos mais repetir. Isso nunca aconteceu. Esse da autopropriedade não poder ser norma é de 2017 e, cara, convenhamos, cara, esse argumento é pífio, cara, é ridículo esse argumento, sabe? É o nível básico, assim. A da condição transcendental também, vocês já responderam. O do Hasley não, porque ele não me mandou. Eu te respondi. Qual contradição transcendental eu respondo agora pra ti, cara? É um consequencialismo. Não é nenhum argumento. Pô, grande resposta a sua aí. Não é... O que tu quer mais? Não, bem detalhada a sua resposta. Por que ela precisa ser detalhada se ela tá certa? Por que é um consequencialismo, então? Por que ele não tá analisando a ética, ou um erro ético em si? Ele tá reclamando de uma possível consequência. Que é possível. Não é garantido que isso é uma impossibilidade. Ele não demonstra uma impossibilidade. Ele demonstra uma possível dificuldade. E é factual, é uma possível dificuldade. Mas ela não é impossível de ser resolvida. É complexo de tu determinar todas as propriedades que foram violadas no passar dos anos, é complexo. Tem uma maneira de solucionar pragmaticamente, já que pragmaticamente é onde nós vivemos, né? Nós não temos conhecimento objetivo de todas as relações. Sim, tem uma solução para isso? Tem. Então tá, então a única coisa que ele está apontando é um consequencialismo, que não é simples de resolver esse problema. Que a ética não resolve esse problema porque esse problema demanda conhecimento objetivo. Seres humanos não têm conhecimento objetivo, absoluto, perfeito. Eles são limitados. Então isso é consequencialismo. É simples, cara. Esse nem é o argumento que eu uso, não. Esse argumento eu acho... Tá, tudo bem, então eu não tô refutando o teu argumento, eu tô refutando o argumento Hasley, mas tu me perguntou por que esse argumento é usado. Tu me perguntou como que refuta esse argumento, eu te mostrei. Não, tudo bem. Espera aí, tudo bem ou esse argumento é inválido? Eu acho que ele não descaracteriza a ética em si. O que tu quer dizer com isso? O que isso quer dizer? Esse argumento não refuta a ética. Mas ele mostra como que seria impraticável. Não, ele não mostra. Ele mostra uma dificuldade absurda. Mostra uma dificuldade gigantesca, mas ele não refuta a ética. Sim, uma dificuldade de ser aplicado exatamente. É por isso que eu não uso esse argumento. Qual argumento você usa? Como que é? Não, então, eu quero... O argumento que eu uso é o seguinte. Que as condições transcendentais, tá? Da argumentação, elas precisam ser formais. Elas precisam ser formais. Quais são? Não, isso tem uma discussão entre Habermas e Apel, quais são, e é bastante discutido. Mas, enfim, a questão é que o Hope, ele usa as condições materiais para justificar a autopropriedade. Só que tudo que é material é contingente, e o que é contingente não serve para justificar alguma coisa. Esse argumento eu não queria usar porque ele é mais complexo. Eu pensei que só o dualismo vocês já aceitariam, mas vocês ficam se esquivando também. A gente não fica se esquivando, cara, pelo amor de Deus. Tá errado de ser desonesto.
Honestamente, aqui, eu te mostrei algumas coisas, tu me fala um negócio desse. Depois vem dizer que a gente é desonesto. Eu achei a demonstração fraca, por isso que eu pedi por escrito até pra... Demonstração fraca. O engraçado é que o teu argumento é um analítico, não se conjectura como um argumento, e o que é demonstrado aqui é o fraco. O cara me viu. Foda, você é foda. O foda é o analítico. O foda é o analítico. O foda é o analítico. Sim, o que eu falei agora da condição material e da condição formal. Então, qual é a condição formal que tu não falou? Tu disse que é uma discussão entre o Habermas e o Appel. Me diz quais são, porque parece que é uma esquiva tua, ou é rasa mesmo assim. Não é uma esquiva. Não, qual é? Então qual é? É complexo demais, Malboro. Então qual é? Me diga. Me diga qual é, então. Eu quero saber qual é. Beleza, vou falar... Não, deixa eu responder o Hasley uma vez Explica pra mim. que a gente é burro demais pra entender. Deixa eu responder o cara. Explique, tô escutando. Quem é? O Malboro, né? Sim, eu mesmo. Fala pra mim. As condições formais do Habermas. Sei lá, vou falar duas aqui. Duas? Verdade e sinceridade. Verdade é uma... Verdade e sinceridade, ambas se complementam. Cara, sinceramente, tu é irrelevante, cara. Puta que me pariu. São duas causas formais. Vocês sabem o que são causas formais e causas materiais ou não sabem? Não, eu não sei. Ninguém... A gente diz desde 2017. Ué, vocês não sabem, ué. Por Sim, que não sabe. Por que verdade e sinceridade não seriam causas formais? Por quê? Ninguém falou que não é. Ué, o cara lá riu, como se fosse ridículo, eu quero que ele me fale. É ridículo. Me fala por quê. Me fala por que não é uma condição formal. Me fala. Caraca, cara, Bora, ô Malboro, sei lá quem é que riu. Me fala por que não é. Ele tá mutado. Ele não tá nem na sala. Peraí, tu já leu a parte 2 do meu artigo? Parte 2, a argumentação. O quê? De qual? Qual artigo? Versão 4, parte 2. A argumentação é o título. São 10... Não lembro o que tá escrito, cara. Eu tenho que lembrar do que tá escrito. 10 proposições ali. Manda o link aí no chat. Manda o link aí. Eles já te passaram, cara. Tá no Referências Úteis pela terceira vez. Tudo aquilo ali são condições formais da argumentação. Tudo aquilo ali. Nenhuma delas é material. Tá, deixa eu ler. Calma aí. O problema que você veio aqui e falou a gente usa condições materiais pra definir a argumentação. Você não falou uma. Cara, o tempo é uma condição material. Tá, mas cara, isso uma condição material. Isso já corpo é uma condição material da argumentação. E vocês usam corpo. É uma condição não material. É utilizado corpo. É utilizado ação humana. São duas coisas diferentes. Não sei se você consegue entender. Onde é que tá essa porra de referências úteis aqui? Eu não sei se você consegue entender a diferença entre corpo e usar a lógica da ação humana. Consegue entender isso? Como é que é? Eu não consigo entender o quê? Tu consegue entender a diferença entre usar corpo e usar a lógica da ação humana? Eu entendo a diferença. Perfeito. E é a lógica da ação humana que é usada na ética argumentativa, não o corpo. Cadê essa porra aqui, velho? Eu não tô achando o que você mandou. Tem um canal chamado Referências Úteis no Discord. Tá, entrei aqui. Isso. Agora, se tu preferir... Artigo do Sheffield, versão 4? Isso aí. Tu já não leu essa merda, cara? Não, eu quero ler, ler as 10 proposições. Caralho. Saúde. Eu sinceramente não sei de cor quais são. Não então, saber. por que eu tenho que saber de cor quais são? Não precisa saber, mas eu não tô falando por isso que tem que fazer, velho. Pô, não, tá chato pra caralho esse bagulho, cara. Tu fica presumindo que as pessoas falaram coisa que não falaram. Porra, seja mais honesto, cara. Na moral, tá ficando chato já isso. Eu não falei contigo, o pequenininho que chegou aí agora. Obrigado, Zap. Eu falei que eu não sei, cara. Ainda bem que o tá gravando. Que tu não devia. Os caras parecem loucos. Logo o maluco tava falando de sinceridade. Pois é. É que ele não tava argumentando. Eu achei a versão 3. Cadê a versão 4? Pelo amor de Deus. Eu vou mandar pra tu aqui, eu vou te mandar o link direto no site do Cultura Libertária, que tá difícil, peraí. Eu acho que a gente tinha que chamar o Hasley, né, pra justificar. Eu queria ver o Hasley, eu queria ter gravado, sinceramente, cara, aquele dia que o Hasley disse que todo descritivo é um normativo. O Foer tava aqui, se eu lembro, não lembro mais quem tava. O pessoal sai e entra no servidor.
Mas, sinceramente, Cara, aquele lê dia foi rápido legal. aí que eu preciso sair daqui a pouco. Rápido. Eu não achei o 4, caralho. não Eu é achei só o possível, 3. Deus do céu. Caralho, só Caralho. tem o 4 Vou nessa mandar porra. aqui, pera aí. Já tiraram o 3? Achei. Calma aí. E o... Boa noite. Deixa eu falar uma coisa idiota pra caralho. Essas duas condições formais que ele apresentou não são totalmente arbitrárias? Como é que é? Não são totalmente arbitrárias e depende muito de como que tu define... como é que eram as duas condições que tu definiu? Eu Do não Habermas? defini, eu falei da Verdade e condição... sinceridade. O quê? De Sim, Habermas e Apple? Verdade e sinceridade. Eu posso ter um... Então, se não é uma discussão sincera, não é uma discussão. Mas o que seria sincero? Não, deixa eu te explicar, olha só. Entende? É porque, pra mim parece totalmente olha só, subjetivo. O que são os pressupostos implícitos da argumentação seriam 4. A sinceridade, a verdade, a correção normativa e a inteligibilidade, tá? Só que o Habermas e o Apple discordam quanto a isso. Porque o Apple, ele é um transcendentalista mais forte, tá? E ele fala vários, Transcendentalista tipo, forte, eu não sei o que isso responsabilidade. significa. Eu não entendi Oi? metade do que ele falou, mas beleza. O que significa um transcendentalista mais forte? É porque o Apple, ele é mais radical do que o Habermas, entendeu? Por isso que tem essa discussão. Tá, Tá, mas tudo bem. uma Essa coisa discussão não tem a ver com a não é outra. relevante pra agora. É verdade. Depois a Tem, gente o que vê isso, tem depois que o é chefe porque, olha só, Eu preciso ou sair daqui a você, pouco, cara. ou você segue a linha do Apple, Foca ou lá você no- segue a linha no- do no- Habermas. Não, eu sigo a linha do Rock. Vai lá. Só que a linha do Hoffa, cara, não é uma condição formal, entendeu? Então, tu já leu ali? Eu quero que tu diga qual daquelas proposições ali não é formal. Vamos ver aqui. Se quiser ler em voz alta, pra gente ter certeza que tu tá acompanhando e pra gente acompanhar junto, seria excelente. Vou- Vou ler em voz alta aí. Sim. Olha só o que tá escrito no primeiro. A argumentação é necessariamente uma ação humana e, portanto, pressupõe a utilização do nosso corpo, um recurso escasso, como meio. Utilização do nosso corpo não é uma causa material. Não, só um pouquinho. A frase. Não é. Não, eu tô lendo o primeiro ponto. Cara, Você falou, lê os 10, eu li o primeiro. A proposição que tu leu é uma condição material ou formal? Não, você acabou de falar que o corpo é um meio. Tá escrito aqui. Cara, Utilização do nosso corpo, um recurso escasso como meio. Tu tá Só que desmembrando a proposição. A condição material não pode ser o meio. A condição material não pode ser o meio de algo transcendental. Tu tá desmembrando a proposição. A proposição inteira que tu leu, ela é formal ou material? Acho que ele foi mutado, desmuta ele ali. Eu fui mutado? Já tá desmutado. Cara. Tu consegue entender que a argumentação ser uma ação humana e isso envolver uma lógica formal e essa lógica formal a gente utiliza e essa proposição ela é formal e não material, tu consegue entender isso? Não, ela não é formal, cara. Como Porque não, ela cara? pressupõe a utilização do nosso corpo, um recurso escasso como meio. Tá escrito aqui. Quem Cara, é uma pressupõe ação isso, como quem outra pressupõe qualquer, isso é a cara. praxeologia. A argumentação é necessariamente uma ação humana. A proposição, essa proposição inteira, não a parte dela, não tipo, nosso corpo, isso não é formal. Essa proposição, ela não é uma característica formal da argumentação? Ainda bem Então, que o cara ali, eu não sei quem acabou de falar que pressupõe a praxeologia. Então você tem que provar a praxeologia. Caralho, tu tá provando agora, irmão. Caralho, tu provou agora. Tu acabou de provar, cara. Não, Eu não provei praxeologia nenhuma. Não, provou de não, novo. não, Mais sim. uma vez. Você não é um indivíduo, você Meu não tá Deus agindo. do céu. Obrigado. E às Tu vezes, não está agindo. Tu o não que eu tá acho, o que eu acho engraçado é um pseudo-kantiano falando que a estética transcendental não é transcendental. Yazege, pressupõe Oi. que a praxeologia é válida, é verdade. Isso é uma coisa que o Ropa faz. Qual é o problema disso? Se tu quer refutar o Hoppa e tu não concorda com a praxeologia, por que tu não começa pela praxeologia? Tu vai ter que refutar Mises, então. Por que tu tá atacando o Hoppa e não direto o Mises se o problema é a praxeologia? Eu acho impressionante quando alguém que tem um problema com a premissa ataca a conclusão e não a premissa.
Cara, todo argumento, a tem base de coisa toda errada, argumentação, a é base de porque toda a própria argumentação ética são as argumentativa- premissas. Sim. A própria ética argumentativa já tem erro, entendeu? Tá, mas porque se a Entendeu? premissa tá uma errada, linha- ataque uma a linha de premissa. premissas e conclusões que a primeira premissa já tá errada. Se a premissa tá errada, ataque a premissa e não a conclusão. Se a premissa tá errada, por que tu ataca o argumento, se o argumento todo tá construído em cima de uma premissa inválida? Qual que é o sentido de atacar um argumento baseado numa premissa inválida e não a premissa inválida? Não faz sentido. Porque no próprio argumento tem salto lógico. Eu posso atacar Não importa. O próprio argumento não existe. Se tu tá atacando, tu não tá nem atacando um argumento se a premissa tá errada. Cara, não faz sentido. Eu quero que tu entenda que aquela proposição ali ela é formal porque ela se baseia exatamente na praxeologia. E a gente toma ela como válida, sim, isso é verdade. Se tu refutar a praxeologia, ok, a gente vai ter que rever a ética, talvez ela esteja errada mesmo. Mas tu é capaz de fazer isso? Cara, eu nem posso fazer isso agora. Pois é, ok. Mas só que enquanto tu não fizer, tu não tem sentido. Não tem sentido tu afirmar que a praxeologia tá errada sem refutar ela. Sem demonstrar por que a praxeologia tá errada, não faz sentido tu afirmar. Então tudo bem. Vocês concordaram que a primeira premissa é da praxeologia, então. Sim, mas é óbvio. É óbvio. A primeira premissa não é da praxeologia. A argumentação é necessariamente uma ação humana. Isso a gente não tá envolvendo praxeologia aqui. A gente tá envolvendo. Se eu vier aqui, então, quando eu tiver mais tempo, sei lá, amanhã, e eu refutar aqui a praxeologia, vocês vão concordar fazer isso como? que a ética libertária é inconsistente. Tu vai fazer isso como, cara? Vai fazer isso aí como? Agora eu vou te dar um... Se eu vier aqui e fizer isso. Se eu vier aqui, tu já tá refutando, cara. E Azeja, calma, deixa eu falar. E Azeja, se tu fizer isso, a gente vai concordar contigo. Aproveita. A ética libertária é inconsistente. Aproveita também amanhã. O chefe é a única pessoa sensata aqui. Sim, é a única. Mais sensata. 49 pessoas e ele é o único. Você não é. Eu quero deixar. O Sodá é extremamente desonesto. Você vê que ele está ficou triste, bebê. Eu quero. Rapidinho. Só pra. Amanhã, já que tu vai desprovar a praxeologia amanhã, pega também segunda-feira, desprova o todo é maior que a parte. Faz essa afinada pra mim. Ou tu quer que eu prove também que o todo é maior que a parte? Se tu quiser, eu te provo. Cara, eu não queria Você quer que eu venha aqui todo dia e refute uma coisa diferente? Sim, refuta, Xion. Refuta o todo é maior que a parte, por favor, cara. Faz isso. Se tu fizer isso, eu juro pra tu que eu arranco o meu braço e boto na tua mesa. Faz isso, por favor. Isso é muito foda, cara. Muito foda, cara. Esse cara é muito foda. Eu não queria dizer. Caralho, quem foi esse cara aí que falou? Eu vou adicionar esse cara aqui. Quem foi esse cara que falou? Cara, eu não queria dizer nada, mas... Me adiciona como amigo. Esse cara aí é muito engraçado. Por favor, mano. Eu concordo com o chefe. Se tu realmente conseguir provar a praxeologia errada, Mas eu só digo uma coisa. Tá de parabéns. Mas cara, eu acho que tu tá dizendo que tu vai vir, tu já tá te provando errado. O nível de... Olha isso, eu tô dizendo que eu vou atacar a parada, você já tá assumindo ela como verdade para tentar me refutar. Tu sabe o que significa praxeologia? Não sabe o que é praxeologia, tu não sabe. Calma aí. Pessoal, tá bom, Exege, você tem razão. Agora me prova que A é igual a A, sem pressupor que A é igual a A. Tu consegue fazer isso? Provar que A é igual a A sem pressupor. Sim, A é igual a A, o princípio da lógica, né, da identidade. Me prova isso sem pressupor que isso já tá certo. Porque tu tá falando que a gente tá fazendo isso, então tu consegue provar isso sem fazer isso? Eu não falei que vocês estão fazendo isso. Você acabou de falar. Falou. Não, o que eu falei é, vocês estão... Quando o microconceito de propriedade diz que tem um proprietário e uma propriedade... E a gente tava falando de praxeologia. E vocês estão falando de novo isso, maluco. O cara lá reviveu isso aí, eu tô falando de novo. Não, eu não revivi isso. Eu revivi o que tu falou há 30 segundos. A gente não tá nem falando de propriedade. Eu nunca falei que A não era igual a A, ou que não era pressuposto. Não, cara, não foi isso que ele falou, não foi o argumento que ele fez. Ele tava falando que quando tu diz que tu vai vir aqui, tu já tá pressupondo ação. É um axioma. Ação humana é indivíduos agem. Tu é um indivíduo? Sim. Tu vai vir amanhã? Sim. Então tu já provou a ação humana. Boa. Me refutou agora. Tu acabou de me refutar.
Não, é tu que vai me refutar amanhã quando tu vier, só que eu já não sei. Só o fato de tu dizer que tu vai vir amanhã, tu já tá. É totalmente. Tu já tá emitindo um juízo de valor, já tá dizendo que tu prefere fazer isso. É estranho tu fazer essa afirmação pra mim. É absurdo. Se tu conseguir provar, beleza, mas pra mim é totalmente absurdo. Não, É a tudo mesma bem, coisa, é como se tu estivesse dizendo pra mim que tu não existe. Palavras não existem. Deixa eu prever essa humana aqui. Ele vai usar a lógica modal, falar que dá pra fazer duas ações ao mesmo tempo? Será que é isso? Eu acho, sinceramente, eu acho que tu não sabe o que é praxeologia. Não, eu nunca nem ouvi falar. É a primeira vez que eu tô tendo Tá bom, então, acesso explica o que é praxeologia. Aí você já começou a ter um problema. Mises também, eu nunca ouvi falar de Mises. Não, mas isso já é um meu problema. juízo de Não valor. tem Eu como acho realmente que tu não sabe. Porque pra te dizer que tu vai refutar assim numa boa, tipo, vou refutar a praxeologia. Não, eu não falei que é uma boa, eu falei que ela tá errada e em outra Por que ela tá oportunidade errada? Por que ela tá vou errada? mostrar. Tu não precisa Cara, eu nem vou dar fazer teu isso agora argumento, porque eu tenho só que sair, fala. cara. Tá, tu falou isso tem 10 minutos, tá enrolando um tempão. Se tu tem que sair, então sai. Tá, Até mais, cara. Te espero aí pra Esse provar amanhã a convite aqui praxeologia. inspira? Como é que é? O convite dessa merda aqui inspira ou não? Tu tá Dá aqui, pra velho. entrar? Tu já Dessa entrou. merda aqui, não. Tu já entrou, velho. Beleza, vou ficar aqui no canal. Se tu não sair, tu não vai precisar de outro convite. Beleza, valeu aí. Falou.